A gente está indo no STF com mandado de segurança feito pelo desembargador doutor Sebastião Coelho, ex-desembargador, o Partido Novo que assina, o presidente Eduardo Ribeiro, e a gente está indo agora protocolar lá no STF, inclusive um do Alcolumbre de afastamento por omissão institucional e por abuso de suas prerrogativas por não ter aberto a CPI, a importantíssima CPI ou CPMI do Banco Master. O ministro Nunes Marques, presidente do TSE, rejeitou ontem o pedido do PT para barrar a exibição do filme que conta a história do Bolsonaro durante as eleições. Lula foge do Trump no G7. Não é um pequeno fracasso, uma pequena vergonha, é uma vergonha completa. Gente, a notícia que eu vou trazer agora é a pior notícia possível pro Lula. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! STF consulta a PGR sobre ida de Vorcaro para Papuda. Ministro André Mendonça vai decidir se o ex-banqueiro deixará a carceragem da Polícia Federal em Brasília. André Mendonça pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a possibilidade de transferir o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o complexo penitenciário da Papuda em Brasília. A decisão deve ser tomada na próxima semana. Vorcaro, acusado de ser um dos responsáveis pelas fraudes bilionárias do Banco Master, está preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal. A corporação solicitou sua remoção depois de rejeitar pela segunda vez uma proposta apresentada pela defesa do ex-dono do Master. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Mendonça pretende ouvir o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, antes de decidir sobre a transferência. O magistrado é relator das investigações que apuram as fraudes financeiras na instituição. Embora a PF tenha rejeitado a proposta apresentada por Vorcaro, as negociações com a PGR continuam. O Ministério Público Federal também avalia a possibilidade de recusar o acordo. E Eduardo Girão pede afastamento de Davi Alcolumbre por barrar impeachment de ministros do STF e CPI do Master. É isso mesmo. Berê agora está acompanhada do senador Eduardo Girão, do Novo pelo Ceará. Está aqui já no telão para a gente. Berê, bem-vinda de volta. Boa tarde também para o querido senador aqui que está conversando com a nossa audiência. Obrigada pela atenção, Berê. E já te passo com a primeira pergunta aí sobre destituição do presidente da casa. A gente sabe que não é impeachment propriamente dito, mas o presidente responde, né, por um processo de destituição e a oposição tem que fazer esse processo. Já existe no plano da oposição do Senado esse processo de destituição, tendo em vista os últimos fatos, Berê? Isso mesmo, Geise. Boa tarde novamente para todos que nos acompanham. O senador Girão está aqui ao meu lado e daqui a pouquinho ele vai atravessar a Praça dos Três Poderes justamente para protocolar um mandado de segurança. Senador Girão, boa tarde. Obrigada por aceitar aqui nosso convite. Isso está diretamente relacionado também à omissão do presidente da casa por não instalar a CPMI do Master? Boa tarde, novamente. Muito boa tarde, Berenice. Boa tarde a todos que estão no estúdio aí, o Serrão, a Cátia, a Geise. Eu quero dizer o seguinte, nós temos aí um grande momento preocupante da República do Brasil, que está parado aqui, você está vendo, pelo São João, está parado pela Copa do Mundo, está até tendo jogo agora, né? Mas a gente precisa saber exatamente o que é que está acontecendo com relação a essa história do Banco Master. Mais uma delação rejeitada. Saiu a notícia da Veja falando aí que o presidente desta casa teria recebido 30 milhões de dólares, né, no exterior, que o PT da Bahia estaria envolvido também, né? Então, fica aquela pergunta: por que nós não instalamos essa CPI ou essa CPMI se tem recorde de assinaturas, tem pedido de praticamente aí todos os partidos assinando, né? Então, o presidente Davi Alcolumbre disse que é porque é um ano eleitoral, que isso não vai fazer. Que é isso? Nós não fizemos a CPMI do INSS e não foi um sucesso retumbante? Tem 14 pessoas presas, peixes graúdos.
Por que a gente não pode fazer essa? Né? O que é que temem? Então, eu acho que o presidente Davi Alcolumbre deveria ser afastado, no meu modo de entender. Inclusive, esse é o pedido que nós fizemos há 2 meses no Conselho de Ética, o Partido Novo. Inclusive, eu estou com o vereador Guilherme Kilter, lá de Curitiba, que vai comigo no STF cobrar para que esse afastamento, aliás, para que se abra o Conselho de Ética, porque a denúncia que nós fizemos há 2 meses, ela não foi encaminhada, porque durante toda a gestão do Davi Alcolumbre, essa gestão, ele simplesmente não instalou o Conselho de Ética. Então, a gente está indo no STF com mandado de segurança feito pelo desembargador doutor Sebastião Coelho, ex-desembargador, o Partido Novo que assina, o presidente Eduardo Ribeiro, e a gente está indo agora protocolar lá no STF para, olha que vergonha, para que a Corte determine que o Senado Federal abra o Conselho de Ética. Aí vai os pedidos lá, inclusive um do Alcolumbre de afastamento por omissão institucional e por abuso de suas prerrogativas, por não ter aberto a CPI, a importantíssima CPI ou CPMI do Banco Master. Pois é, senadora, a doutora Kátia Magalhães está conosco aqui nos comentários e está mandando uma pergunta para o senhor justamente por isso. Ela diz o seguinte: por que ingressar com um mandado de segurança por uma medida que eles teriam que tomar na política? Porque a política não está funcionando. A gente vai recorrer a quem? A quem a gente vai recorrer? O presidente Davi Alcolumbre não se declara suspeito em relação a isso. É o presidente da casa, tem a prerrogativa para fazer o que quer. Infelizmente, o poder presidencialista aqui da casa. Né? Por exemplo, ele bate no peito para dizer publicamente, isso foi uma vergonha, que se tivesse a assinatura de 81 senadores, inclusive a dele, ele não abriria um processo de impeachment contra o ministro do STF. Então isso é abuso? O que é? Qual é o nome que se dá a isso? Então a gente, infelizmente, tem que recorrer ao STF, já sabendo que lá no STF existe, infelizmente, alguns ministros, né, que são simpáticos ao Davi Alcolumbre, mas quem sabe possa cair na mão de um deles que possa determinar o que é correto. Eles não já determinaram a abertura de CPI, CPMI aqui? Inclusive essas duas estão judicializadas, tá? A CPI do Banco Master e a CPMI estão já no STF. Uma, inclusive, nas mãos de Nunes Marques, que eu não tenho muita expectativa, né? Porque o filho dele recebeu indiretamente, o escritório do filho, dinheiro do Vorcado e da JBS, e ele viajava em avião do Vorcado, então eu não tenho expectativa, e ele não se declara suspeito, o que é grave. E o ministro André Mendonça está com outro pedido. Essa é a minha esperança. Já está mais de um mês. Então eu acho que com tudo isso que está acontecendo, o ministro André Mendonça poderia determinar, como o Barroso fez aqui na pandemia, a abertura da CPI naquela época. E tem precedente. Então, mas o Conselho de Ética não é aberto. Então, a casa está travada hoje no Brasil por interesses pessoais, por corrupção, eu não sei. Eu sei que o Brasil não pode esperar, toda a verdade precisa vir à tona e nós vamos insistir nesse sentido. Muito bem. Olha, o Jorge Serrão também tem uma pergunta para o senhor. Ele quer saber qual que é o ponto do regimento interno que embasa esse mandado de segurança que o senhor vai impetrar agora lá na Suprema Corte. Olha, são vários embasamentos que a gente tem aqui, principalmente na questão da inércia, né? A gente está vendo o Senado Federal parado em relação a uma questão que é o do funcionamento da casa. É uma comissão que antes era ocupada pelo Jaime Campos, né, que passou durante a gestão do Rodrigo Pacheco e gestão do Davi Alcolumbre com uma comissão pelo menos instalada. Agora a gente está há 1 ano e quase 2 anos da gestão de Davi Alcolumbre com ela paralisada. Então nós estamos aqui fazendo esse pedido para que a função do Senado ela seja restabelecida em todas as comissões, para que a casa possa investigar também os seus pares. Certo. E olha, a Geise também tem uma pergunta para o senhor. Ela está aqui querendo saber o seguinte: se tem mais algum senador que vai contigo lá agora para protocolar esse mandado de segurança, e pergunta, né, cadê a bancada conservadora nessa hora, hein, senador Girão? Cadê a direita, né?
Vamos lá, cadê a direita? Mas aí a gente viu no Benedito. Será o Benedito e foi o Benedito. Só tivemos 16 votos. Né? E se estimava aí que a direita era maior, que os conservadores eram maior. Muitos se escondem no voto secreto. O meu eu filmei. O meu voto eu filmei. Né? Tá lá, mostrando que eu votei contra o Benedito. Mas cada um com a sua consciência, a vida é feita de escolhas. Nós estamos agora com um corregedor que pode ser o grande perseguidor de juízes independentes. É uma escolha do sistema, do Converscott, que infelizmente deixa essa nação de joelhos para o momento que a gente está vivendo. Então, assim, a gente tem que dar um desconto. Hoje é sexta-feira, né? Muitos parlamentares estão nos seus estados, trabalhando lá nas suas bases. Isso faz parte, né? Agora, eu já estou contactando com alguns para a gente fazer outras ações na semana que vem sobre essas delações, sobre tudo que está acontecendo. Já falei com o senador Magno Malta, com a senadora Damares, e nós estamos pensando em algumas estratégias efetivas na próxima semana. Não vamos deixar esse assunto esfriar, não. Pois é, senador, esse ponto aí do Benedito é outro ponto muito sensível, né? Porque pela votação ali, realmente 16 votos nos faz ali calcular e concluir que realmente tivemos senadores de direita que votaram pela indicação dele. Mas olha, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho do senhor. Obrigado, Berenice, um abraço a todos vocês da Oeste pelo brilhante trabalho independente que vocês estão fazendo para a nação. Muita paz. Bom, Serrão, eu quero começar aqui, Serrão, doutora Cátia, quero começar aqui com a pergunta que não quer calar, hein? Cadê a direita? Cadê a bancada de oposição da direita dentro do Senado? A gente tem ali um senador, Eduardo Girão, ele mencionou o Magno Malta. O Magno Malta também sempre faz ali essa frente. O Magno Malta mostrou ali a direita, por exemplo, no caso do Messias, ali da Sabatina, enfim, o Magno Malta também sempre é um senador que defende os valores da direita. Mas cadê a direita, Serrão? A gente não está vendo. A direita está indo dançar quadrilha ou a direita está dançando com a quadrilha? Qual é a parada? Que coisa, hein? Que o momento em que você deveria ter uma oposição responsável para exigir que esse caso Master seja completamente investigado. Ele é de extrema gravidade para a República. Ele contamina completamente a cúpula das nossas principais instituições. Ele abala completamente a credibilidade do sistema financeiro nacional e ainda coloca em risco o sistema que estaria operando para parceria com o narconegócio. Então, esse é o ponto assustador dessa história. Então, é inaceitável que nossos parlamentares, ditos de oposição ou autodenominados da direita, não estejam fazendo o seu trabalho direito. Então, tem que honrar nomes como o do senador Girão e de outros 16 que estão aí mantendo o fogo aceso para fazer a oposição como ela precisa ser feita. Esse caso não pode cair na impunidade. Ele é a comprovação de que o Brasil é um sistema. O Brasil ainda não é um narco-estado, mas é um estado que trabalha em conjunto com o narco e tem seu sistema financeiro também operando junto. Isso não dá para tolerar, isso inviabiliza um país, isso ataca todos os princípios do que a gente queira ser uma nação que um dia vai querer se desenvolver, praticar justiça, empreendimento, empreendedorismo, desenvolvimento de verdade. Então, ou tomamos a decisão, e isso cabe ao eleitor, de passar esse Brasil a limpo, ou a gente vai entrar pelo cano. O problema é que, novamente, vamos para mais uma eleição com cerceamento de liberdade de expressão. Vamos para mais uma eleição em que você não vai ter contagem pública do voto e pode gerar ali aquela reclamação que não adianta nada, quem reclama já perdeu. O eleitor brasileiro, dessa vez, tem que tomar vergonha na cara para mudar esse país, elegendo melhores senadores e melhores deputados. Esses que estão aí não tem nem que ir para casa, tem que ir para o inferno. E no comando do TSE, Nunes Marques toma nova decisão contra a bizarrice da esquerda. É isso mesmo.
O ministro Nunes Marques, presidente do TSE, rejeitou ontem o pedido do PT para barrar a exibição do filme que conta a história do Bolsonaro durante as eleições. Eu vou te dizer exatamente agora o que ele decidiu, te explicar essa decisão, por que ela é devastadora contra o PT e o que vai acontecer agora com o Nunes Marques. O Nunes Marques, ele tá na mira dos ministros da banda podre do STF. Eu vou te mostrar o bastidor oculto disso agora. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o like nesse vídeo. O pedido para barrar o filme do Bolsonaro foi feito pelo deputado federal Rogério Correia, do PT, claro, de Minas Gerais, e pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, claro, também. A tese da esquerda era que o filme seria usado como instrumento de propaganda eleitoral antecipada, beneficiando o Flávio Bolsonaro, que hoje é senador da República. O Nunes Marques desmoronou tecnicamente, por óbvio, dizendo que não tinha legitimidade ativa para o pedido. Citação literal, vou te mostrar o que o Nunes Marques disse. Essa corte eleitoral, aspas, tá? Essa corte eleitoral possui jurisprudência firmada no sentido de que a legitimidade ativa pressupõe não apenas o registro da candidatura para participação no pleito, mas também que a candidatura pertence à mesma circunscrição dos candidatos representados. Ou seja, o Rogério Correia é candidato, não é candidato à presidência, então por que ele está pedindo isso? O Marco Aurélio é advogado, não é? E por que ele está pedindo isso? Eles não disputam a eleição, eles não têm legitimidade para pedir. E pior, também não têm legitimidade passiva, porque o Flávio Bolsonaro não é parte do filme. Pô, é óbvio, quer dizer, quem pede não é candidato à presidência. E o alvo do filme, ou o protagonista do filme, ou o filme é sobre alguém que não é candidato à presidência também. Quer dizer, olha a viagem aqui do PT. Eles queriam suspender um filme, quem queria suspender não é candidato. E quem protagoniza o filme também não é. Então eles queriam simplesmente suspender porque sim, é de uma loucura, é de uma aberração jurídica total. Então não tem legitimidade ativa, não tem legitimidade passiva, mas tem o PT achando que a justiça sempre vai lhe favorecer. Tem o PT sempre achando que a justiça vai lhe dar guarida, e o Nunes Marques não tem dado. Não tem dado. Já deu uma decisão para suspender a pesquisa, aquela pesquisa que induzia as pessoas contra o Flávio Bolsonaro. Também dá agora essa decisão permitindo a exibição do filme sobre o Bolsonaro durante as eleições. E aí é que é o ponto do bastidor que eu vou dizer a vocês, que o Nunes Marques entra na mira do STF, entra na mira da banda podre do STF. Quem eu não sei se vai poder ser exibido durante as eleições é o Nunes Marques. Quem está, talvez, para ser barrado aí sim mesmo, não é o filme, é o Nunes Marques. O Nunes Marques é que eles querem barrar. Não é de hoje, a gente tem mostrado aqui no canal para vocês que existe uma movimentação dentro do STF para desidratar a justiça eleitoral, para esvaziar a justiça eleitoral, para deixar pouco poder nas mãos do Nunes Marques, justamente para que ele não possa fazer coisas como essas, né? Hoje, o Flávio Bolsonaro está sendo investigado por inquéritos dentro do STF, não dentro do TSE. Hoje, o Zema está em inquéritos dentro do STF e do STJ, não dentro do TSE. E isso vai ser cada vez mais recorrente. O pedido para que o Flávio Bolsonaro fosse investigado junto do irmão Eduardo Bolsonaro por ações no exterior que constrangeriam a soberania brasileira está onde? No STF, não no TSE. Pode ver que cada vez... Lógico, não dá para tirar o Nunes Marques, não dá para amarrar o Nunes Marques, senão eles fariam, e colocar uma algema dele e deixar ele num cativeiro. Mas, então, alguma coisa vão ter que engolir. Mas a maior parte das ações, pode esperar, que acontecerão, a maior parte das ações que acontecerá contra candidatos, sobretudo da direita, não vai acontecer dentro do TSE, vai acontecer dentro do STF e vai ser comandada, pode apostar, pela banda podre que lá habita. Então, meus caros, é essa a realidade do Brasil. Fora isso, a gente tem ainda as redes sociais censurando todo mundo, com a aprovação aí da tese do STF, e a gente ainda vai ter os decretos do Lula colocando o gerenciamento das redes sociais nas mãos do Ministério da Justiça. Portanto, a minha expectativa é que esse ano talvez seja pior do que 22, só que pelas mãos do STF e da sua banda podre e não do TSE. Fracasso total. Lula foge do Trump no G7. Não é um pequeno fracasso, uma pequena vergonha, é uma vergonha completa.
Gente, a notícia que eu vou trazer agora é a pior notícia possível pro Lula. E é a melhor notícia possível para você que tá cansado como eu de ver o Brasil sendo tratado como um pária do mundo, tudo por causa da ideologia desse governo. E agora, bora lá. O Lula embarca nesse final de semana pro G7 na França, que é a cúpula das maiores potências do planeta. Seria a chance de ouro para ele sentar lá com o Donald Trump, para ele tentar resolver o mais novo foco de crise entre Brasil e Estados Unidos, que é o possível novo tarifaço. E que vem por aí por várias razões diferentes, mas as maiores delas são os abusos do Supremo contra a liberdade de expressão, as big techs, as empresas e os cidadãos americanos. Mas você sabe o que o governo Lula decidiu? Ah, gente, é inacreditável. Olha isso aqui, ó. Decidiu que não vai nem tentar marcar essa conversa com o Trump. Leia aqui comigo o que foi que a CNN revelou. O Brasil decidiu não usar a cúpula do G7 para tentar um encontro bilateral entre Lula e Donald Trump. Interlocutores do governo avaliam que não há elementos no momento para justificar uma reunião entre os dois mandatários. Como assim? Como assim não tem elementos? Então o governo Lula não está preocupado com o impacto que um novo tarifaço de até 37,5% vai fazer com a economia do Brasil? Isso em pleno ano eleitoral? Eu duvido disso. Que mentira mais escrachada isso aí. É que nem dizer que a gente vai para a Copa e não quer ganhar a Copa. O pano de fundo aqui, gente, é o seu bolso. Os Estados Unidos, eles podem taxar em breve os produtos brasileiros, não em 5%, 10%, em 25% e depois somar mais 12,5%. Na prática, tudo aquilo que o Brasil vende lá, do aço ao agronegócio, vai ficar mais caro, mais difícil de vender. E isso é fábrica parada, é emprego perdido aqui dentro. E o governo já admite na própria reportagem aqui que no máximo adia os 25%, mas ele não consegue derrubar os 12,5%, nem consegue tirar, agora vem uma parte boa, né? Nem consegue tirar o PCC e o Comando Vermelho da lista das organizações terroristas dos americanos. Agora o tarifaço tem que lutar para derrubar. É óbvio que o Lula está preocupado com isso. E a razão real para ele não querer um encontro com o Trump não é que ele não tem elementos para justificar a reunião, porque a gente acabou de ver que existem sim. A razão real é bem pior. O governo do Lula já sabe que o Trump não vai sentar com ele no G7 porque o Lula não é uma prioridade para o Trump. E por isso o Lula prefere nem tentar, para não levar um fora na frente do mundo. O Trump está preocupado, gente, nesse momento, isso sim, com a assinatura de um possível acordo com o Irã lá em Genebra no domingo. Portanto, ele não quer nem saber do Lula. E olha a ambição aqui do Planalto. É um encontro ocasional, com um aperto de mão entre Lula e Trump, que não está descartado. O teto do sonho diplomático brasileiro virou torcer por um cumprimento de corredor de esbarrão. E quem vai cuidar de verdade da relação com a maior potência do mundo não é nem o presidente, é um ministro, é o Márcio Elias Rosa, num grupo de trabalho. Que fracasso! Que vergonha! Que humilhação! Então o Lula vai para o G7 fazer o quê? Discursar sobre multilateralismo, tirar foto com os outros líderes, tentar administrar escondido dos holofotes a maior crise dos Estados Unidos em décadas? Vai posar lá de estadista global enquanto foge da única conversa que importava de verdade para os interesses brasileiros. Isso não é estratégia, isso é fraqueza. E esse vexame ele só muda de um jeito, na urna. A gente derrota o Lula em 2026 e elege uma direita firme que faça o Brasil voltar a ser respeitado lá fora e defenda quem trabalha aqui dentro. É por isso que eu sou pré-candidato ao Senado aqui no Paraná. Mas mais importante do que eu ser pré-candidato para mim é caminhar com você ao longo dessa jornada de amor ao país, lutando juntos. Junto em cada lugar. Eu aqui no Paraná, todo mundo que não é no Paraná, cada um em seu estado, cada um junto em todas as trincheiras, a gente vai em cada trincheira juntos lutando. É uma luta de Davi contra Golias, sim. Mas significa um mundo para mim, estar ao lado certo junto com vocês. E com trabalho duro, com estratégia, com coragem e com a graça de Deus, os Golias da política cairão. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, é uma jornada geracional em que a gente precisa perseverar, mas sem perder o foco de que essa eleição é a eleição das nossas vidas, porque o novo presidente e um novo Senado, eles têm a missão de barrar os abusos supremos que acontecem no nosso país. Você acha que o Lula vai conseguir pelo menos esse aperto de mão ou nem isso? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!